Olá, bem-vindo aqui de volta à nossa lide diária dos vídeos. E hoje tem assunto importante, afinal de contas, o lente da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, o grande liberal Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, age como um coronelzinho do regime militar para censurar a campanha de um candidato a presidente, o Lula, porque essa campanha citava uma frase infeliz do seu adversário que dizia que pintou um clima entre ele e uma menina de 14 anos, um claro crime contra o Estatuto da Criança e do Adolescente, que devia ter sido punido, não censurado a campanha que recorreu a ele. Bom, este é o principal assunto desta segunda-feira, né? Esta segunda-feira, 17 de outubro de 2022, na qual, além desse tema, vou também tratar, é claro, do debate Lula e Bolsonaro na Band, Cultura e UOL, né? E das invasões de campo do Campeonato Brasileiro da CBF. Bom, meus amigos, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, de volta à luta diária, para fazer uma denúncia. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o doutor Alexandre de Moraes, grande ídolo das arcadas de São Francisco, tido como inimigo do Bolsonaro, censurou o uso por Lula do PT de vídeo em que o desastrado e desprezível despresidente e candidato a mais uma reeleição do PT usou uma expressão grosseira, machista e criminosa que fere o Estatuto da Criança e do Adolescente. Disse que teria pintado um clima entre ele e uma menina venezuelana de 14 anos em Roraima, uma menina pobre, desvalida e em situação de pedindo ajuda, né? É lamentável que um magistrado que se diz supremo cometa tal atentado contra a liberdade de expressão com o maior descaramento e sem nenhum pudor. Primeiro, Bolsonaro formulou uma metáfora óbvia sobre uma criança pobre e desassistida, pintou um crime contra o Estatuto da Criança e do Adolescente. Depois, confundiu a sede de uma instituição social com prostíbulo, difamação. Terceiro, se era prostíbulo, por que não denunciou a polícia? O Bolsonaro nunca denuncia a polícia porque tem medo de ter envolvimento dele, da família, de algum filho, ou não? Bom, quero aqui agora elogiar o novo formato do debate da Bandeirantes, da Cultura e do UOL entre os candidatos a presidente, que foi um trabalho do Fernando Mitre e do André Basbaum, dois jornalistas de muito respeito de minha parte, pois trabalhei com ambos, né? Sensacional, permitiu um embate para valer entre Lula e Bolsonaro. Eu tenho lido aqui, desde a hora que terminou o debate, visto na TV, comentários que se repetem. Lula ganhou o primeiro round, acuando o presidente com o relato da pandemia e responsabilizando-o pela morte de quase 700 mil brasileiros. E Bolsonaro levou o petista às cordas, se não à lona, por não administrar o tempo de 15 minutos para o enfrentamento livre, que é uma grande sacada desse debate, e deixou sem resposta seu verdadeiro vídeo eleitoral, do Bolsonaro, sobre mensalão e petrolão. É o que dizem os comentaristas de sempre da TV. Eu me reservo a comentar. Vamos aos meus comentários, dentro do meu exíguo tempo, que eu não quero tomar todo o seu tempo. Primeiro, no afã de não falar de petrolão e mensalão e manter a mentira de sua inocência, Lula omitiu que o diretor da Petrobras, acusado por Bolsonaro de corrupção e condenado pela justiça, a partir do juiz Sérgio Moro, por juízes também do Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul e do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, era um funcionário indicado por um cargo político de apoio à bancada do Lula. Esse funcionário chama-se Hugo Nogueira, chefe da Casa Civil, grande líder do Centrão e Espírito Santo de orelha de Jair Bolsonaro. Por que o Lula não perguntou? E o que é que fazia lá o Hugo Nogueira? O Ciro Nogueira. Bom, eu quero lembrar a vocês o seguinte: o Piauí, o estado onde o Ciro Nogueira é senador, deu 20% dos votos ao presidente dele, Jair Bolsonaro, contra
74% do Lula. Agora os outros dizem, não, o Bolsonaro vai ter 70% dos votos do Piauí. Bom, eu não sei baseado em quê. Eu quero dizer a vocês que um passarinho que estava pousado numa câmera no estúdio lá na Bandeirantes me contou que o Bolsonaro foi conduzido lá no estúdio diretamente pelo seu filho Carlos, que foi um verdadeiro diretor de TV para ele. Enquanto isso, o Lula tinha assessor demais, todos dando palpites diferentes, sob o comando de duas bestas quadradas, né? O Mercadante Oliva, filho do general Oliva, irmão do general Oliva, e a Gleisi Hoffmann, que não pode ser considerada uma grande filósofa contemporânea. Com essa assessoria, por exemplo, o Lula também deixou passar em branco a afirmação do adversário de que recriaria a Lava Jato, lembrando que quem pôs fim à operação foi o atual presidente, e não ele. E quem acabou com essa Operação Lava Jato foi o Procurador-Geral da República, nomeado e reconduzido ao cargo pelo Bolsonaro, mas petista, e que o Lula já prometeu manter. Talvez por isso o Lula não citou esse fato, né? O Lula deixou, na verdade, passar em branco o vexaminoso papel do ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro do Bolsonaro, humilhado pelo Bolsonaro em sua saída do ministério, demitido, perdendo a oportunidade de registrar que o ex-juiz deu a prova de que ele foi motivado por razões eleiçoeiras partidárias, não são nem ideológicas nem políticas, pela sua presença como assessor do Lula lá no debate. Esse passarinho que estava lá em cima da Câmara disse que ouviu muitos cochichos entre os lulistas de que a presença do Bolsonaro, do Moro lá com o Bolsonaro, significa uma nova campanha do Moro para o Supremo Tribunal Federal. Melhor ser ministro do Supremo do que ser senador, né? Pois é, acontece, meus amigos, que ela mostra essa presença, que o alvo dele sempre foi o Lula. E que depois dele ter falado tudo isso do Bolsonaro, voltar a apoiar o Bolsonaro para derrotar o Lula, é um atestado de que desde o início ele tinha esse objetivo. Quem afirma isso não sou eu não, viu? É o presidente da Academia Brasileira de Letras, Merval Pereira, que disse isso e que escreveu isso no Twitter e que foi citado por Ricardo Noblar em seu canal. Eu estou aqui repassando. Eu quero também repassar um texto brilhante, pelo menos um parágrafo dele, intitulado Sem Nocaute, da Mary Zaidan, no site Mais de 50 anos de texto de Sérgio Vaz e no site também do Ricardo Noblar. Olha o texto maravilhoso da Mary. Sem meias palavras, o presidente da República escancarou, desta vez em horário nobre, sua ojeriza a favelados e pobres, gente sem Estado e sem governo, que para Bolsonaro são traficantes, marginais, como lembrou no debate, ao dizer que Lula não andaria sem segurança, que no lugar do Lula ele não andaria sem segurança no Alemão, e o Lula só andou porque estava cercado de traficantes. Bolsonaro conhece bem o lado bandido do Rio, escreveu Mary. O seu filho Flávio, hoje senador, já conferiu honrarias públicas ao miliciano Adriano da Nóbrega, investigado pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e morto em circunstâncias ainda não totalmente esclarecidas, o que levantou grande protesto do senador primogênito do Bolsonaro, né? A meu ver, Lula não tem o que responder mesmo sobre o petróleo. Foi muito roubo. E Bolsonaro também não tem sobre a falta de vacina no combate à Covid, com quase 700 mil mortes. Mas mentiu, falou que ele aplicou vacina. O herói da vacina não vai disputar nada. É o ex-governador João Dória Júnior, que passou em branco na eleição, mesmo tendo trazido de volta, mesmo tendo trazido a vacina para o combate à pandemia, né? Mas não é o passado longínquo do mensalão e do petrolão, nem o passado próximo da pandemia, que vai virar o resultado eleitoral do primeiro para o segundo turno. Agora, o decisivo são a fome, o desemprego e o descalabro de uma economia sem norte nem projeto, né? Aquela que o Merval Pereira falou, me lembra uma frase que eu tenho usado sempre
para as pessoas quando me perguntam votar no Lula ou votar no Bolsonaro. Eu digo, olha, marginal entra na sua casa armado e diz, te mato ou levo tudo. Quem deixar levar tudo sem matar, vota Lula. Quem optar por morrer, vota em Bolsonaro, esquecido de que, estando morto, não vai ter como evitar que ele leva tudo. E ele levará. Lula, na verdade, falou a verdade sobre o Bolsonaro. E o Bolsonaro falou a verdade sobre Lula. É só você pesar quem a verdade condena, o passado condena, né? Este é o resumo da obra e do debate. Agora, a decisão é quem o presente condena. O pior é que os bolsonaristas repetem os preconceitos do chefe de forma desrespeitosa e perigosa. Um amigo meu me repassou o relato de uma moça que testemunhou uma plateia branca e perfumada vaiando o grande cantor Seu Jorge, compositor, num show, enquanto no banheiro do local mocinhas imitavam macacos e torcidas europeias de futebol. Por falar em futebol, eu queria te dizer que o debate até ia ser o meu assunto único aqui com você, mas eu tive que acrescentar os grotescos episódios protagonizados pela CBF no Brasileirão. Primeiro, a invasão do campo no Recife, no jogo Sport e Vasco, pela torcida do Sport. E a invasão no Castelão, no jogo do Ceará com o Cuiabá. Cadê os ministérios públicos desse lugar? Tinha que ter preso. Cadê os presos? Quem foi que fez aquela... Quem comandou aquela invasão? Será que nós não vamos ficar sabendo nunca? Agora, também lamentável, apesar de não ser é resultado de violência. O que é que aconteceu? A torcida do Corinthians andou provocando danos na torcida do Goiás quando o jogo do primeiro turno da Série A foi em São Paulo, foi no Itaquera lá. Pois é, agora o Goiás pediu para que o jogo fosse torcida única, o Ministério Público atendeu e o Superior Tribunal de Justiça Desportiva da CBF autorizou o Corinthians a não comparecer, porque a torcida dele não foi. Há 3 dias do jogo da finalíssima da Copa do Brasil com o Flamengo, vai ter influência no jogo? Não sei. Não é que é uma vergonha o futebol brasileiro? Que é uma vergonha esse tipo de sessão? E que é uma vergonha a omissão do Ministério Público e da Justiça em geral sobre a violência das torcidas, como se os estádios não fizessem parte do território nacional? É mesmo. Bom, eu vou ficando por aqui, convidando você. Eu, essa semana, coloquei uma entrevista sensacional, genial, do intelectual mineiro Eduardo Genete da Fonseca sobre a atual situação brasileira e os assuntos que ele trata normalmente como professor da USP, né? E acadêmico da Academia Brasileira de Letras. Eu também acabo de publicar 2 dedos de prosa do advogado, político, empresário, ex-presidente da Academia Baiana de Letras, atual presidente do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, Joacy Góes. Nessa entrevista, o Joacy Góes diz o seguinte: com todas as vantagens que o Brasil tem, ser isso que o Brasil mostra que o Brasil é o pior país em desempenho do planeta Terra. E se houver alguma outra comparação que pode ser feita fora do planeta, na galáxia, quem sabe o Brasil continua ganhando. Eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em pé!